Bem, vamos lá. É claro que o assunto mais importante do dia de hoje é uma nova confusão, um novo atrito em Brasília envolvendo os militares e ameaças golpistas. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, pode colocar na tela, por gentileza, Freitas, o general Walter Braga Neto, que é o atual ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, teria ameaçado o presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação ao fato de, segundo ele, se não tiver voto impresso e auditável no ano que vem, não vai ter eleição. Foi isso que o Estado de São Paulo noticiou no dia de hoje. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Um dos envolvidos na conversa disse para a reportagem do jornal O Estado de São Paulo: o ministro da Defesa disse a um dirigente de partido: a quem interessar, diga que se não tiver eleição auditável, não terá eleição. Teve um momento de muita tensão, não foi brincadeira, não. Diogo Mainardi nos trouxe essa notícia do Estadão logo cedo no despertador do Diogo. Ele terminou o texto dizendo que, na prática, a tentativa de golpe militar já está em andamento. O general Walter Braga Neto divulgou uma nota que foi lida por ele até durante um evento, negando que tenha feito essa ameaça. Vamos ouvir o general do Exército. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Veja, o general Braga Neto, então, leu essa nota que em seguida foi divulgada para toda a imprensa. Nós demos em primeira mão essa nota aqui no Antagonista hoje de manhã. Nossa equipe sempre em cima do lance. Mas ele, ao negar a informação, ele faz ali a sua defesa do voto impresso e auditável. Ele não nega que os militares, que o Ministério da Defesa, representado por ele, tenha encampado essa bandeira que virou uma bandeira bolsonarista nos últimos meses. Esse assunto, como a gente já disse várias vezes aqui no Antagonista, eu aqui no Papo Antagonista já disse algumas vezes também, não é um assunto novo. Voto impresso e auditável, necessidade de possibilidade de impressão do voto numa espécie de caixa ali acoplada à urna eletrônica para possíveis conferências. Esse assunto não é novo. Está tramitando no Congresso, discutido no Congresso há muito tempo, já teve decisão envolvendo o Supremo, Congresso Nacional. Ele vem, de novo, volta à tona com uma bandeira do bolsonarismo. Jair Bolsonaro puxa isso e seus apoiadores vêm, nas últimas semanas, nos últimos meses até, defendendo o voto impresso, assim, quase como uma obrigatoriedade mesmo para o ano que vem. O Braga Neto nega que tenha feito essa ameaça, dizendo que se não tiver voto impresso não vai ter eleição em 2022. Mas o jornal O Estado de São Paulo, que, repito, é quem deu essa notícia hoje, na sua edição do jornal impresso,
manteve as informações publicadas. Vamos ver a nota, por gentileza, pode pôr na tela, Freitas, que o jornal Estado de São Paulo, durante o dia, divulgou. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto, garantiu a veracidade da reportagem e reafirmou o compromisso do veículo com a democracia. Abro aspas. Diante das diversas reações, considero importante reafirmar na íntegra o teor da reportagem publicada hoje no Estadão sobre os diálogos do ministro da Defesa. O compromisso inabalável do Estadão segue sendo a qualidade jornalística e o respeito ao Estado de Direito. Está aí a declaração do diretor de jornalismo lá do Grupo Estado, ao qual pertence o jornal Estado de São Paulo. Vamos para as contextualizações. Não é o primeiro atrito aqui em Brasília envolvendo militares. Vale lembrar que no final de março, Jair Bolsonaro, numa atitude inédita, trocou o ministro da Defesa e os 3 comandantes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, também foram trocados naquela ocasião. Numa clara interferência de Jair Bolsonaro, tentando colocar gente mais alinhada a ele no comando dos militares, das Forças Armadas. Walter Braga Neto é general de Jair Bolsonaro. Mais do que um ministro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro, mais do que um ministro da Defesa da República Federativa do Brasil, Walter Braga Neto é um general de Bolsonaro. O comandante da Aeronáutica já deixou claro também que é um bolsonarista assumido. Não é alguém que gosta do governo Bolsonaro, que gosta do Jair Bolsonaro. Cada um tem o direito de gostar, ter as suas preferências políticas, suas preferências até mesmo partidárias, pessoais. Todo mundo tem esse direito, até os militares. Nós jornalistas também temos, todo mundo tem. Mas o que se fez com essa mudança no fim de março foi colocar bolsonaristas para representar as Forças Armadas. Desde o início desse governo, todos nós sabemos, nós temos militares no governo de Jair Bolsonaro. O vice-presidente é um militar, general Milton Mourão. Nós tivemos o Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, o Luiz Eduardo Ramos. E sempre, desde o início do governo, que questionados sobre essa possível confusão entre a imagem das Forças Armadas e o governo Bolsonaro, eles sempre, publicamente, fazem aquele discurso prontinho, bonitinho, de que uma coisa são os generais que estão no governo Bolsonaro, outra coisa é a instituição Forças Armadas. Mas, senhores, os fatos vão acontecendo e é praticamente impossível desassociar uma coisa da outra. Os senhores me perdoem, senhores generais. E tem muita gente na caserna incomodada com isso, porque sabe que isso não vai dar certo, sabe que isso não é bom. Inclusive para vocês. A mistureba já está feita. Forças Armadas e governo Bolsonaro, ó, já está tudo assim, ó. Tudo assim, ó. Aí nós tivemos, agora mais recentemente, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, fala em banda podre das Forças Armadas, no contexto das investigações que levantam suspeitas sobre militares que atuaram e atuam no Ministério da Saúde. No mesmo dia, este mesmo Braga Neto solta uma nota assinada em conjunto pelos presidentes das 3 Forças Armadas, dizendo que era uma acusação leviana, irresponsável e tudo mais, ok? No dia seguinte, o comandante da Aeronáutica, um bolsonarista assumido, dá uma entrevista com um tom acima para o jornal o Globo. Aí, de novo, Brasília vive um dia de tormenta, igual foi hoje de novo. Hoje eu fui ligando para os líderes partidários, presidentes de partidos, fontes das Forças Armadas, e eu começava a ligação, vamos lá de novo. As mesmas perguntas, vamos lá, o que está acontecendo? E aí a gente teve uma série de reações e repercussões em Brasília diante desse assunto. Antes da gente passar para as reações, eu queria lembrar que o contexto atual é o seguinte: é o Centrão tomando conta do governo de Jair Bolsonaro.
não só da chave do cofre, com a Secretaria de Governo, mas agora com o coração do Planalto, que é a Casa Civil, com Ciro Nogueira prestes a assumir esse cargo, Ciro Nogueira, presidente do PP, e o Centrão vai querendo ocupar cada vez mais espaço. Ó, gente, o Centrão nunca tá bom. Nunca tá suficiente. Ah, agora o Centrão tem o Bolsolão, tem um orçamento paralelo, tá, então tá bom. Agora vamos lá, vamos ser felizes. Não, não, não. É mais, 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 mais. Eles querem sempre mais, sempre mais. E onde é que pode avançar mais? Avançar sobre os militares. Vão sacar o Luiz Eduardo Ramos de lá. Estão dizendo que a gente noticiou que ele pode assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar do Onyx, que vai para o Ministério do Trabalho, que vai ser recriado. Mas já tem gente nos bastidores de Brasília dizendo que a ideia é, dar um chute no Luiz Eduardo Ramos. E lideranças políticas hoje me disseram, a gente noticiou mais cedo, que acreditam que o vazamento dessa conversa aí, dessa ameaça, que o Braga Neto diz que não fez e que o Estadão reafirma que fez, pode ter sido vazada por próprios expoentes do Centrão para desgastar ainda mais a ala militar. Para deixar os militares ainda mais pressionados e desgastados publicamente. E, estão conseguindo. Estão conseguindo. Não conseguiram fazer essa diferenciação no mundo, não sei que mundo que isso poderia ser feito. Olha, cidadão brasileiro, uma coisa são as Forças Armadas, outra coisa é o general da ativa, que está lá dentro do governo, batendo no peito quase, gritando, Bolsonaro é minha vida. E que acha que o cidadão brasileiro é o quê? É água e óleo que não se mistura? Não, né? Tá difícil não misturar. O repórter Wilson Lima ouviu fontes do alto comando do Exército e as fontes que o Wilson Lima ouviu disseram a ele, nós noticiamos também, pode pôr na tela, por favor, Freitas, disseram ao repórter Wilson Lima e nós publicamos que essa ameaça de Braga Neto, se ocorreu, seria uma voz isolada dentro das Forças Armadas. E que tem muita gente incomodada com esse bolsonarismo de Braga Neto e de outros. Mas que, segundo eles, não podem falar isso publicamente. Sabe por quê? Por causa da hierarquia militar, da obediência à hierarquia. Eu não posso falar mal do meu superior. Então eu fico aqui caladinho, conversando com os repórteres, na surdina, em off, como a gente chama no jornalismo, em reservado, dizendo, olha, mas peraí, isso não vai dar certo. Vai lá para baixo, Freitas. Tem uma frase de um desses generais que conversou em reservado com o Wilson e que disse o seguinte, cadê? Um pouquinho mais para baixo. Acho que é a última frase. Um pouco mais aí. O problema é que cada vez mais as pessoas estão ligando as Forças Armadas ao atual governo federal e isso não é bom. Foi o que disse um general da ativa ligado à cúpula do Exército ao nosso repórter Wilson Lima. E não, nós não vamos dizer o nome do general, porque a gente respeita o off, a gente respeita o reservado, mas é importante que vocês saibam que ele disse isso. É claro que hoje Brasília, como eu disse, viveu mais um dia de tormenta em relação a esse assunto envolvendo militares. Aí tem que ficar fazendo a mesma pergunta de sempre. E aí, vocês acham que vai ter golpe? Vocês acham que vai ter loucura? Vocês acham que esse povo está falando sério? É o amor à pátria, selva, Brasil acima de tudo. Ou é Bolsonaro acima de tudo? Deus acima de todos? Ô Deus, ô Senhor, ô Pai, igual o Henrique Cristi aqui, ó Pai. Vamos para as repercussões. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, gravou um áudio para a gente cobrando que os presidentes dos outros poderes sejam mais firmes ao repreender esse tipo de coisa. Vamos ouvir o áudio de Alessandro Vieira, exclusivo aqui para o Papo Antagonista.
Qualquer tipo de insinuação contra a democracia deve sofrer o repúdio muito intenso por parte do parlamento. Faz falta uma postura mais aguerrida do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados. Essa suposta ameaça por parte do ministro general Braga Neto é inaceitável. E ela repete, de certa forma, aqueles ataques à democracia que já são feitos diariamente pelo presidente Bolsonaro. Não faz sentido ficar esperando até um momento de uma crise mais aguda para reagir. É preciso reagir agora e recolocar as coisas no seu devido lugar. Ou seja, respeito à Constituição, respeito aos limites institucionais, respeito à democracia. E é isso que a gente vai estar cobrando lá no Senado. O deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, também gravou um áudio exclusivo para o nosso programa de hoje, Papo Antagonista. A gente escuta agora Fábio Tradi. É chantagem, é ameaça, é uma espécie de extorsão institucional. O parlamento brasileiro não pode se intimidar com a postura agressiva, golpista de um ministro que, na verdade, pretende dobrar a Câmara dos Deputados, tutelar o Poder Legislativo, moldando-a conforme o desejo político e pessoal do presidente Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à reeleição. E a reação precisa ser vigorosa, e já, agora, porque primeiro ameaça a Câmara a votar pelo voto impresso, caso contrário não haverá eleições. Se os deputados se acovardarem, pronto, seguirão outras intimidações sucessivamente. Ou vota sim, ou não haverá mais isso e aquilo. E desta forma, não haverá mais independência entre os poderes, mas domínio e submissão. Enfim, ditadura. O ministro Braga Neto deverá prestar explicações à Câmara dos Deputados. Se não nos convencer, defendo a sua imediata demissão. Ministro da Defesa deve defender a ordem jurídica, a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e a democracia. Jamais ameaçá-la. O deputado Fábio Tradi e outros colegas deputados apresentaram aí, querem uma convocação de Braga Neto à Câmara para explicar esse episódio. Lembrando que Braga Neto está devendo uma ida à Câmara já aprovada para explicar o episódio com o Omar Aziz, lá da nota que eu acabei de relembrar com vocês aqui, daquele episódio da CPI da Covid. A gente vai continuar agora com as repercussões, mas eu já antecipo para vocês, assim, dividido em grupos, o tanto de gente que a nossa equipe ouviu durante o dia de hoje, incansavelmente, e o tanto de gente que se manifestou publicamente, seja na imprensa, seja em redes sociais. Temos aquele grupo de pessoas que, a partir do momento em que Braga Neto desmentiu, disseram o seguinte: não, ele desmentiu, então o assunto está encerrado, ele disse que é mentira, acabou, beijo, tchau. Tá? Tivemos pessoas que disseram isso. Nós procuramos pessoal do Judiciário, ex-integrantes do Supremo Tribunal Federal, alguns responderam dessa forma: o assunto está encerrado, ponto. Tivemos aqueles que foram para cima, que gritaram, é um absurdo, sendo verdade, é preciso que ele se explique. Se foi uma bravata somente, como alguns disseram, ele não pode ficar falando o que quer, não pode ficar fazendo esse tipo de bravata. E como é que é? E aí a gente tem o pessoal da oposição, que, claro, faz a festa, aí vai para cima, né? O pessoal da esquerda e tal. Beleza. E tivemos aqueles que, olha, a gente acha que é preciso defender a Constituição. Aí é uma defesa mais blasé, não usa nomes, não tem aquela coisa mais aguerrida. É só assim, vou só me posicionar aqui. Para não dizerem que eu não falei nada, eu vou dizer que a Constituição é linda, é cheirosa, é perfumada, que ela precisa ser respeitada. Viva a democracia! Uma coisa quase mais zen, assim, sem sangue nos olhos. A gente teve de tudo hoje.